tenho aqui em minhas mãos o livro O Príncipe Vermelho. Vou tentar agora fazer uma síntese daquilo que eu li e achei que era importante repassar para todos vocês. É louvável e salutar nessas leituras fazer exatamente um repasse para que outras pessoas possam também fazer as leituras e aprender um pouco a partir dessas leituras. O livro O Príncipe Vermelho, ele é uma biografia, mas ele é muito mais do que uma biografia, porque ele mostra fatos históricos, ele mostra o desenrolar dos acontecimentos que envolveram o Império Austro-Húngaro, que eu costumo chamar de Estado tampão, o Império da Rússia e o Império da Germânia, da Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Esse livro também vai mostrar, quer dizer, quem faz o laço para o desenvolvimento da história que é contada aqui dentro da biografia é o príncipe Wilhelm von Habsburgo-Lorena, que é um arquiduque do Império Austro-Húngaro. Através de sua história, nós vamos também conhecer as crises, as lutas políticas que levaram ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial e a participação do próprio príncipe William e da sua família, e de como a Primeira Guerra Mundial ela foi catastrófica para o Império Austro-Húngaro, que reunia um conjunto de povos, de diferentes povos, numa colcha de retalho de diferentes povos, sobre o comando da Casa da Áustria, da Casa de Habsburgo-Lorraine. Uma casa imperial muito antiga. Uma outra coisa que é importante é ver que o príncipe, ele desejou ser o porta-voz, desejou ser a figura central do principado, né, da Ucrânia. Então ele é o líder político ucraniano, apesar dele ser da Casa da Áustria e do seu pai ter educado todos os filhos para serem príncipes da Polônia, porque seu pai desejava, se um dia a Polônia voltasse a ser uma monarquia, a sua família ser a família Habsburgo da Polônia, a portadora dessa responsabilidade do Estado monárquico na Polônia. Então nós temos aqui o príncipe Wilhelm como líder na Ucrânia,
como responsável, né, pelo desenvolvimento das lutas políticas de uma ideia de que fosse possível, não é, a Ucrânia tornar-se uma monarquia dentro do sistema Habsburgo e que ele, se a coroa da Ucrânia tivesse sido realmente criada no momento futuro, então ele seria o portador dessa responsabilidade. Mesmo sendo um arquiduque Habsburgo, mesmo tendo sido criado, aprendendo a língua da Polônia, a conviver com a cultura e os traços culturais da Polônia, ele converte-se, não é, a ser um cidadão, a ser em suas vezes corriam exatamente, não é, esse sangue apaixonado, um sangue apaixonado pela liderança na Ucrânia. Então toda a sua luta foi no sentido de poder ver a Ucrânia independente, a Ucrânia livre, a Ucrânia tendo autonomia, soberania. Ao passo que o pai do príncipe Wilhelm von Habsburgo, né, o seu pai, ele, na verdade, identificou-se com toda a problemática da Polônia. Nós sabemos que, por vezes, a Polônia desapareceu do mapa político europeu, né? E o seu pai, ele com a princesa Maria Teresa, que era também uma princesa da Casa da Áustria. Então, o príncipe Stefan casa-se com a princesa Maria Teresa. Eles eram primos, ambos pertenciam à dinastia Habsburgo-Lorena e eles tinham o aplombe de uma família real portuguesa. Se o trono da Polônia florescesse, poderia ele assumir o trono da Polônia, em conformidade com os direcionamentos também políticos que existiam entre a Alemanha, o Império Alemão e o Império Austríaco. Então, isso é 2 pontos que nós colocamos aqui nessa leitura, né? A discussão sobre o território da Polônia, disputado por 3 nações, disputado pela Rússia, pela Prússia em nome da Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, né? E a disputa também por territórios, no caso da Ucrânia. Essa disputa vinda também dessas potências que dominavam aquela região da Europa. Um outro ponto importante a observar também é que o regente das terras da coroa Habsburgo na Polônia era exatamente Stefan. E o príncipe da Ucrânia seria exatamente Wilhelm. Então, os dois tinham um papel importante nessas possíveis decisões. Então, a coroa da Ucrânia poderia ser criada no momento futuro e estar sob a custódia da Casa Habsburgo
a partir de William, e a coroa da Polônia a partir do seu pai. Um outro ponto importante, não é? É que o que nós vamos encontrar é que com a Primeira Guerra Mundial, com toda a crise provocada naquela região e o desenvolvimento dessa grande guerra, que coloca esses três impérios em conflito, o que vai ocorrer é um desastre. Um desastre porque será o fim do Império Austro-Húngaro, será o fim da própria dinastia de Habsburgo-Lorraine, uma das dinastias que mais teve poder na Europa. Outro ponto importante, colocado aqui também, é que fim do Império e fim do domínio dos Habsburgo, nós vamos encontrar o Wilhelm também afeiçoado, não é, a uma política mais ligada à esquerda, não é? Com manifestações de que seria possível também, a partir daquela tese de Marx, de que os trabalhadores do mundo deveriam unir-se em um só ideal, não é? Era possível também a união dos ucranianos no sentido de um dia eles inaugurarem uma Ucrânia livre, uma Ucrânia. Inclusive, o Wilhelm funda também um jornal, no sentido de mostrar, né, sua defesa, toda aquela lógica, todo o sentido da sua luta. Ele dizia: ucranianos de todas as terras, unam-se. Só que o motor da história e as lutas de classe e os fatores reais de poder não levaram à conclusão nem do Estado da Ucrânia, naquele momento, livre, independente como ele queria, daquela forma, nem também da Polônia. Com o fim do Império Habsburgo, o Wilhelm vai para o centro da Europa, viver um pouco, seu exílio acontece na Espanha, onde ele tinha uma tia que era rainha da Espanha e um primo que era o rei da Espanha, que é exatamente avô do rei João Carlos, e ele vai encontrar na Espanha com os herdeiros do trono Habsburgo-Lorraine, que é o príncipe Otto de Habsburgo-Lorraine, que vai ser o último príncipe herdeiro do trono Habsburgo, sua mãe, a imperatriz Zita de Habsburgo, e sua luta política feita na Baviera, na Alemanha, os pedidos de ajuda, nada disso serviu para que ele executasse ou a restauração do trono austro-húngaro para sua tia, né, Zita de Habsburgo-Lorraine, o seu primo, e para ele próprio. E ele vai viver na Europa, não é? Sempre como um homem escondido, né? Porque era perigoso as pessoas saberem que ele era um príncipe da Áustria, que era um arquiduque de sangue. Então ele vai adotar um passaporte com um novo nome e ele vai terminar
sendo espiã, que é o caso aqui, logo no título do livro, quando ele diz assim: a vida de William von Habsburgo, de líder nacionalista ucraniano a espião na União Soviética. Então, como vai morrer, como será o fim da vida desse ilustre príncipe? Será doente, tuberculoso, sem assistência, morto numa prisão pelos soviéticos. Então é importante a leitura desse livro, pela questão histórica, pela reconstrução do trabalho de um príncipe em busca de uma luta constante, política, e também para a gente entender os acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial, as grandes transformações no palco europeu, a saída para a Segunda Guerra Mundial, não é? E o fim de uma das maiores dinastias da Europa. Inclusive, uma dinastia tão importante que no Brasil, Dom João VI procurou um casamento para seu filho, o príncipe Pedro, com uma princesa Habsburgo, porque a Casa Real Habsburgo preparava também os rapazes como as moças para servirem na diplomacia matrimonial, aquela diplomacia dos casamentos, aonde uma princesa Habsburgo poderia reinar, poderia administrar. Leopoldina era muito sábia, muito inteligente, tinha domínio sobre questões políticas, tinha domínio sobre questões no campo das ciências naturais, e foi ela, Leopoldina de Habsburgo-Lorraine, que assina a proclamação da separação política do Brasil de Portugal. Quando o príncipe Pedro recebe o documento, ela dizendo que já tinha assinado a separação, ele apenas vai saudar, ele vai comemorar aquele acontecimento. Leopoldina tem uma vida de sofrimentos no Brasil e o seu herdeiro é o imperador Pedro II, que é um Habsburgo-Lorraine. É um sangue Habsburgo. A família Habsburgo também reinou em outros locais da Europa, que é o caso da Espanha, com Carlos V, com Felipe II. Reinou também em Parma. Reinou também na França, porque Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, a rainha que foi guilhotinada, era uma rainha da casa Habsburgo, filha de Maria Teresa da Áustria, Maria Teresa de Habsburgo-Lorraine. Então, com isso, eu encerro com essa síntese a leitura deste livro.